Fala aí, pessoal, beleza? Bom, nos últimos dias, né, falar a verdade, na última semana, eu fiz uma viagem de estudos e eu fui lá para Manaus, né? E eu tive a oportunidade de visitar muitos lugares importantes lá da Amazônia, né? Ali do entorno de Manaus, né? E algumas coisas me chamaram muito a atenção. O primeiro ponto é que a gente aqui do sul, do sudeste do país, né, o pessoal que é mais afastado lá da região, a gente não tem a mínima ideia do que é a Amazônia, né? E o pessoal lá fica reforçando isso o tempo todo. A gente fala, pô, o pessoal precisa vir conhecer, porque tem muita coisa que se fala, até na grande mídia, que não é verdade, né? Ou que tá sendo falada de uma forma meio equivocada, né? Então, isso me despertou bastante a percepção daqui. A gente precisa falar de lá, a gente precisa conhecer, né? Porque a gente, né? Eu imagino que vocês que estão aqui também assistindo, eu imagino que vocês tenham interesse também. Então, por mais que a gente estude e goste, não é a mesma coisa que você vivenciar lá. Então, se você tiver a oportunidade, vá visitar a Amazônia, né? A Manaus, Belém, os outros lugares, né? Porque a Amazônia é tão grande que existem várias Amazônias dentro da Amazônia, né? Então, se você vai para um lugar, não é igual ao outro, né? Por exemplo, quando eu estava indo para lá, né? Eu não lembro agora quem foi, falou, traz umas castanhas, né? Traz uns negócios, açaí lá. Só que até tem uma rixa entre Belém e Manaus, que tem um monte de coisa nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu tomei açaí lá para experimentar, né? Porque o açaí lá é muito diferente do açaí que a gente toma aqui em São Paulo, por exemplo, né? Eu tomei um açaí lá. O açaí que a gente tomou em Manaus veio de Belém, porque ele dá melhor lá, né? Ele é um fruto mais ali daquele espaço. Então, tem muita coisa que não tem, é muito grande. Imagina, pô, a Amazônia é praticamente do tamanho da Europa inteira, né? Então tem muita variação até climática, do terreno, de um monte de coisa, né? É um espaço muito grande para ser uniforme. Então, isso tem uma coisa que a gente precisa conhecer, cara, né? E esses pontos que eu tô falando agora tem a ver com o tema de hoje, porque a gente tem uma noção de que a Amazônia é rica, que tem uma biodiversidade muito grande e tal, todo mundo sabe disso. Agora, ter a dimensão disso é uma coisa muito diferente. Então, basicamente, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas coisas só para dar um pouco dessa dimensão que eu acabei de falar para vocês, das riquezas secretas até que a gente tem na Amazônia e o porquê. E isso explica bastante do porquê que o mundo inteiro tem uma atenção tão grande para a Amazônia aqui, né? Até vários problemas que a gente teve com biopirataria tem relação com isso, né? E a gente aqui no centro-sul, né, não tem uma atenção tão grande para isso, mas pelo menos de todo lugar que eu fui lá em Manaus, o pessoal destacava muito essa questão que foi praticamente o declínio de Manaus se deu por conta disso, né, de biopirataria, porque a gente também geralmente esquece, mas no começo do século passado, o que hoje São Paulo é para o Brasil, naquela época era Manaus, né, com o ciclo da borracha. E depois de uma biopirataria, britânicos roubaram alguns pés, sei lá, semente de seringueira e plantaram lá na Malásia e na Indonésia, se não me engano, e de lá que virou a grande produção mundial de borracha. Ou seja, Manaus foi pro brejo, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso e algumas coisas me chamaram a atenção muito por causa do assim, a Amazônia tem muitas respostas para vários dos problemas que o mundo tá para enfrentar também. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Durante toda a viagem, eu passei por várias instituições, né? Então a gente teve, eu e o grupo que eu fui, né? A gente teve acesso a várias informações diferenciadas, né? De várias vertentes diferentes. Então, teve muita coisa importante que eu fiquei sabendo, né? Só que de todas as que, assim, foi o X a questão,
foi as que eu pude ter, né, no CBA, ou seja, não sei se vai dar para ver aqui, né? Aqui, ó, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Fiquei com esse flyerzinho aqui que eu achei bem interessante. Eu vou deixar o link da instituição na descrição aqui embaixo, tá? Como eu ia dizendo, né? A gente sabe toda a riqueza que a Amazônia tem, de tudo, né? Só que a gente não sabe o potencial que ela tem, né? Eu vou falar primeiro de uma experiência que o coronel Stephen, que é o subcomandante do SIG, se eu não me engano, ele é do SIGS, ele passou pra gente, né, que ele teve contato. Ele tem um amigo, na verdade, que é um Yanomami, que foi militar do exército também. E ele falou, né, que eles usaram alguns frutos, assim, algumas plantas que ajudaram muito a tribo dele ali, né, o povoado dele, que eles não tiveram problema nenhum com o Covid, né? E não é um caso específico, um caso isolado, né? A gente sabe de vários casos, né? Agora eu não vou saber precisar qual que é a tribo, que eles usam provavelmente ainda, né? Uma raiz, eles ficam mastigando essa raiz e eles não têm cárie. Aí você fala, pô, um povo que é todo rudimentar, não tem pasta de dente, não tem escova de dente, não tem nada disso, como que eles não têm uma cárie? Então, depois descobriram que nessa raiz tinha o flúor, né, que é o que se usa para fazer o enxaguante bucal, a pasta de dente, etc, né? Então, isso já é um produto potencial aí que a gente pode ter, né? Mas só um exemplo. E um outro também que chama a atenção é que, não sei se é a mesma tribo, né, ou se é uma outra, ah, essa tribo X possivelmente cai a pó, mas eu não tenho certeza, tá? Eles estavam ficando com um, vamos dizer assim, uma tristeza coletiva ali. A população estava deprimida ali daquele povoado, né? Porque a população estava diminuindo, não nascia mais quase criança, né? E teve todo um estudo ali, né? E depois se constatou que eles estavam consumindo uma planta, uma semente, não sei, que ela tem propriedades anticoncepcionais. Então por isso não estava nascendo criança. Então, olha aí, é mais uma coisa que tem um potencial absurdo, né, que também poderia facilitar a vida de muita gente por aí, ia diminuir um monte de discussão aí. Mas tudo bem. Então, assim, percebam que tem muitas plantas que a gente não tem conhecimento, que elas têm um potencial enorme de virar um produto mais interessante até, né, como o próprio Guaraná, né, que a gente sempre lembra da bebida, mas o Guaraná tem ele é muito energizante, vamos dizer assim, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas o pó do Guaraná, tem muita gente que toma, inclusive meu pai, que toma pra ficar mais acordado, né? Ter um pique maior pro dia a dia, né? Então, é só um exemplo disso. Que senão ia ter só a plantinha lá no meio do mato, ninguém ia saber nada, né? Mas hoje não, hoje tem uma produção bem grande que desenvolveu o produto bem até em cápsulas, assim, então como se fosse um remédio que você toma e fica acordado, né? Tem energia bastante pro dia a dia. Então, percebam que a gente tem uma série de potenciais produtos aí. Mas isso ainda não é nada comparado com o que vem pra frente. Uma coisa que também, uma linha, né, de coisas que o pessoal tem um pouco mais noção também, é que ali tem uma série de óleos aromatizantes, né, que dá para extrair de uma série de plantas lá. A própria Natura usa muito deles, né? Mas isso aí é um papo para outro vídeo. Mas também tem algumas coisas de cremes hidratantes, né, cremes cicatrizantes e uma série de coisas e até mesmo corantes naturais, né? Então, também aí tem um grande componente comercial que a gente pode extrair e aproveitar de lá. E claro, isso tudo não estou falando de uma forma predatória, né? Lá, a grande questão lá em Manaus é o desenvolvimento sustentável, né? Todo esse tipo de produto é tudo sempre pensado de uma forma a não prejudicar o meio ambiente, tá? Como eu falei do CBA, né? Lá eles têm uma série de vertentes de pesquisa, vamos dizer assim, né? Então, tem uma boa parte já pesquisando nessa linha, né? Dos óleos, aromatizantes, etc. Todos esses cremes e corantes aí também. Mas, eles têm algumas partes um pouco mais disruptivas até, vamos dizer assim. Então,
dando seguimento, né? Como eu tô nessa parte ainda mais do direto do natural, eles têm, né? Eles descobriram, não sei como falar aqui, né? Tem uma fibra, chama fibra de tucum, que ela é uma fibra muito forte, assim, muito resistente também. Então, na natureza, ninguém dava bola para ela, né? Tanto que ela é meio desconhecida ainda, ninguém dá muito valor. Só que agora eles perceberam que dá para usar essa fibra de tucum para usar para várias coisas, né? Então, dá para você usar a fibra para fazer objetos mais resistentes e até você pode usar a fibra para misturar com outros materiais e fazer uma estrutura mais forte, mais resistente, né? E ela é bem maleável também, né? Eles deram alguns exemplos ali de uma... Fizeram uma hastezinha assim, que ela é muito móvel, mas ela é muito resistente também. Bom, uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que eles conseguiram desenvolver um couro vegano que é feito de semente de kombucha. Só que você vendo ali, cara, não dá pra descobrir que é de planta, né? Que não é animal. Eu peguei na mão assim, não dá pra. Assim, passa batido mesmo. Agora sim, o que mais me chamou a atenção. Vocês imaginam o que é isso aqui? Pela foto, eu não sei se dá pra perceber exatamente, né? Pode até parecer uma, sei lá, uma bala, né? Só que, cara, isso é um plástico feito de plantas, cara. É totalmente sem petróleo. É biodegradável também. Então, cara, imagina o que a gente não consegue fazer com isso. A gente está passando por toda essa questão, né, de abaixar o consumo de produtos do petróleo, né? A gente está conseguindo fazer agora um plástico feito de papel. De papel não, perdão. De plástico, de planta. Cara, eu não sei se vocês conseguem ter dimensão do que isso pode fazer. E além de tudo isso, como eu falei, é biodegradável. Então, em 30 dias, já se desfez completamente. Eles tinham uma partezinha assim com a terra, colocando de 5 em 5 dias, então dava para ver completamente assim o processo. Em 5 dias, aliás, em 30 dias, já tinha se desfeito. Porque é um material orgânico, né? Então, imagina se essa moda pega pelo mundo, como não vai melhorar a situação, né? A gente tem uma série de problemas aí da poluição, até principalmente dos oceanos, com o plástico, né, e que os animais comem, e tem muitas toneladas, né, no oceano. Então, com uma coisa dessas, acabou isso, porque até o bicho comer, já não existe mais nada. Então não vai ter o que comer de plástico, né? E é um plástico também que ele é renovável, né? Você consegue produzir ele, assim, controladamente, né? Você não tem que ficar extraindo petróleo, ficar refinando um monte de coisa assim e tal, para fazer o plástico, né? E até porque é uma coisa teoricamente finita. Então, se a gente não reciclar o que a gente tem, uma hora vai acabar, né? E de qualquer forma, uma hora o petróleo a gente não vai conseguir mais usar. Então, é uma possibilidade muito grande para a gente seguir e até mais sustentável, né? Melhor para o meio ambiente. Quase esqueci de uma coisa também, muito importante. Eles desenvolveram uma membrana de celulose que ela pode ajudar muito com ferimentos. Uma coisinha simples, pequenininha, assim, fina, que você coloca em cima do ferimento e ela ajuda bastante a cicatrizar, ajudar a cicatrizar o ferimento, mas não é só para isso que ela serve, ela faz um monte de coisas agora que eu não lembro exatamente. A pesquisadora lá falou que colocando ele para envolver, por exemplo, uma comida, ele ajudava até a aumentar o tempo de vida dele ali, né? A validade, o prazo de validade aumentava. Mas é uma coisa muito interessante que também dá para imaginar um uso bem comercial de uma coisa dessas, né? Que pode ajudar bastante. E aí, como vocês perceberam, fala, pô, usa um monte de planta, né? Vai, pô, imagina começar a fazer a produção só desse plástico, por exemplo. Vai usar muita árvore, né? Então, e aí, pô, vai acabar com a Amazônia. Só que não é assim que funciona. Primeiro porque tem toda uma... Primeiro regulação, né? Mas depois tem a produção de todo esse tipo de coisa, ela é controlada pela Zona Franca de Manaus. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, porque eu quero trabalhar especificamente sobre isso. Mas vamos lá. Um monte dessas plantas, elas são raras, né? Não tem tanta quantidade. E também, para produzir um desses produtos aí, vamos supor um óleo, precisa de um monte de semente, vamos supor. Né? Então,
uma das pesquisadoras lá também, ela deu exemplo que era um pé de, como se fosse um abacaxizinho ali da Amazônia. Na natureza, cada semente dá 20 pés, alguma coisa assim, dá 20 frutos. Eles desenvolveram uma técnica, né, de engenharia genética, né, coisa assim, que cada planta geraria 120 em vez de 20. Então, isso tem uma forma de multiplicar essas plantas, né, que são mais raras, até para permitir uma industrialização do processo, né, de todo ali. Então, percebam que a gente tem a possibilidade de desenvolver muito a nossa indústria voltada para essa parte biológica, né, natural, e da mesma forma sem prejudicar o meio ambiente, né, de uma forma, como o pessoal fala muito, né, a palavra-chave é sustentável, né, e a gente vai conseguir, a gente tem como. Então, isso tudo mostra a força que está reservada ainda, né, a gente não usa, que a gente tem na Amazônia. Né? A Amazônia assim, é uma coisa apaixonante, cara. De verdade, eu sempre gostei, né, ver assim pela internet, pela TV e tal, mas você indo lá, como um dos militares que eu conheci falou, né, você é contaminado pelo vírus da Amazônia, né? Depois disso você fica apaixonado e não esquece nunca mais. E é isso mesmo, né? Mas é porque a gente vendo todas essas coisas que eu mostrei pra vocês agora, cara, dá até tristeza de ver que a gente não tá aproveitando todo esse potencial, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, né? Principalmente desse plástico, porque isso me chama muita atenção. Talvez pra vocês achem até besteira, mas pensa um pouco no que isso pode revolucionar o mercado mundial até, entendeu? E isso explica um pouco de toda a tensão que tem aqui, né? Porque a gente pensa muito na França ultimamente, né? Que os franceses têm enchido o nosso saco com as questões da Amazônia, mas um dos principais predadores nossos aqui são os japoneses, que eles perceberam todo esse potencial que a Amazônia tem e que a gente não está usando, né? Então, para vocês, por incrível que pareça, assim, a cara de pau das caras, eles tentaram já várias vezes, né, com vários produtos diferentes, conseguir patentear, né? Por exemplo, já tentaram patentear até a cachaça, pra você ter uma noção, mas a cachaça não é da Amazônia. Mas até o açaí eles tentaram patentear, o cupuaçu, pô, uma série de coisas, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque se a gente não aproveitar, outros vão querer aproveitar. Então espero que a minha mensagem tenha ficado clara, não sei se foi o caso, mas é isso. Por hoje, né, eu vou trazer uma série de vídeos aí com tudo que eu aprendi lá na Amazônia, uma série de coisas aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui. Como vocês já sabem, né, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum desses vídeos, né, nenhum conhecimento que eu vou passar para vocês que eu aprendi lá. Se você gostou, deixa o like, que isso ajuda bastante, né? Isso mostra para o YouTube que vocês estão gostando do vídeo e, portanto, ele vai mostrar para mais gente, né? E até nisso, eu peço que vocês me ajudem compartilhando esse vídeo com todo mundo que você achar que deve, né? Com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos que eu trago aqui no canal, com quem você sabe que vai agregar alguma coisa, que isso pra mim é o que importa, né? Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, eu tô aqui pra ajudar o pessoal a expandir os conhecimentos, né? Não que eu sou, né, o dono da sabedoria universal, mas eu estudo uma coisinha que às vezes não é o que você sabe, né? Por exemplo, tem um monte de gente aqui que cada um tem sua área, né? Por exemplo, tem engenheiro, tem economista, que eu sei que tem pessoal diferente. Vocês sabem muito na área de vocês. Essa é a minha área. Às vezes vocês não têm a obrigação de saber tudo, né? Então eu só tô tentando compartilhar um pouquinho com vocês. E é isso, né? Mas também tudo que vocês tiverem de crítica, sugestão, conhecimento até, alguma coisa que eu não tenha falado aqui, que se vocês souberem, por favor, deixa aqui embaixo que vai ajudar bastante também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? A importância que vocês dão. E se por acaso vocês souberem mais alguma planta diferente que dá para fazer alguma coisa legal que eu não falei, por favor, coloca aqui embaixo que vai ser muito interessante, né? Mas mais uma vez,
Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Eu tento sempre não estender demais, mas às vezes eu não consigo, né? Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço por todo o apoio que vocês têm me dado ultimamente e até o próximo vídeo.